Olá, alunos, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar sobre as variações linguísticas, que é um dos conteúdos do PET número 2. Vamos lá? O que é uma variação linguística? É o movimento comum e natural de uma língua que varia principalmente por fatores históricos e culturais. Quer dizer que a nossa língua ela não é estagnada, ela sempre está em alteração, ela é uma língua viva, ela está em constante mudanças. E essas mudanças vão ocorrer devido a fatores históricos e devido a fatores culturais, né? Relacionado à história e relacionado à nossa cultura. Dentro da variação linguística, nós temos 4 itens muito importantes: variação geográfica, variação situacional, variação sociocultural e variação histórica. Esses 4 itens vocês têm que fixar, porque são muito importantes. A variação geográfica são as variações ocorridas de acordo com a cultura de uma determinada região. Tomamos como exemplo a palavra mandioca, que em certas regiões é tratada por macaxeira, e a abóbora, que é conhecido como jerimum. O que isso quer dizer? Desculpe. O que isso quer dizer? Que a nossa língua, dependendo da região em que ela é falada, ela vai sofrer alterações. Cada região do nosso país vai ter um vocabulário próprio, vai ter palavras com significados próprios daquela região. Então, macaxeira, por exemplo, em um estado ela vai assumir o nome de macaxeira e em outro estado ela vai assumir o nome de mandioca, mas é a mesma coisa. Então, houve uma variação geográfica, houve uma variação de estado para estado. A variação situacional ocorre de acordo com o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são exemplos, são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Essa variação situacional está relacionada com a situação em que você vai usar a língua. Então, por exemplo, se você está numa situação mais formal, como um júri, por exemplo, você tem que empregar a língua formal. Se você está numa rodinha de amigos e que vocês são acostumados a usar gírias, então você pode usar a língua informal, usando gírias, que é um exemplo da linguagem informal. Então, dependendo da situação em que você está, você vai empregar uma língua diferente, né? Um modo de falar diferente, formal ou informal. A variação sociocultural é uma das variações presentes na língua, sendo composta por diferenças em âmbitos de crescimento social, costumes e variações na faixa etária do falante. O que isso quer dizer? Essa tem a ver, então, com a relação sociocultural, relação de cultura e sociedade. Vamos explicar melhor. Uma criança não fala do mesmo jeito que um adulto que já estudou, já fez faculdade, já fez mestrado, doutorado. Não é verdade? Por quê? Porque a criança ainda não se apropriou da língua. Então ela não sabe usar. Ela fala pouco, ela fala errado, ela emprega palavras erradas, porque ela não sabe, não aprendeu. Então essa é uma variação relacionada à idade, né? Uma criança não fala igual a um adulto por causa da idade. Uma pessoa que mora no interior, né? Ela vai falar diferente de uma pessoa que mora na cidade grande. Por quê? O ambiente do interior é de um jeito e o ambiente da cidade grande é outro jeito. Sabe a historinha do Chico Bento? O Chico Bento representa muito bem isso. Ele fala representando caipira. Então, ele está errado? A linguagem que ele fala está errada? Não. Ele está apenas representando o modo de um caipira falar. Isso é muito importante porque nós temos hoje uma expressão que a gente chama de preconceito linguístico, que muitas pessoas são criticadas pelo modo de falar, né? Uma pessoa simples do interior chega e fala diferente, talvez fala errado, aí vem uma pessoa da cidade que talvez já estudou mais, acha que aquela que fala que é do interior fala diferente, tá feio, tá errado, né? É burro. Não. A maneira de falar não deve ser interpretada como uma forma de preconceito. Por quê? Nós temos variações aqui, e são muitas variações, e que elas devem ser respeitadas e entendidas, compreendidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não está errado eu
falar de um jeito. Isso não está errado. O que eu não posso é escrever de um errado. Na escrita, eu tenho que empregar a linguagem formal, mas na fala, na oralidade, eu posso empregar uma variação de acordo com a minha região, a situação em que eu estou e a variação sociocultural. E nós temos ainda a variação histórica, que é aquela que sofre transformações ao longo do tempo, como, por exemplo, a palavra você, que antes era vós-me-ser e que agora, diante da linguagem reduzida no meio eletrônico, é apenas VC. O mesmo acontece com as palavras escritas com PH, como era o caso de farmácia, que agora virou farmácia. Nós chamamos então de variação histórica porque demorou muitos anos para que essa língua sofresse alteração. Tem a ver com história, né? Então, essas quatro variações são muito importantes para que você entenda o que é uma variação linguística. E dentro dessas variações também, nós temos um outro fator, que foram as influências de outras línguas na nossa. Como, por exemplo, aqui, as palavras de origem africana. Pensem bem. Os escravos vieram aqui para o Brasil, os negros vieram para o Brasil como escravos, então eles trouxeram para cá a cultura, o modo de falar, né? E nós nos apropriamos dessas palavras na nossa língua portuguesa. Algumas aqui vocês com certeza já conhecem, outras vocês vão conhecer agora. Vamos ver aqui. Angu, senzala, pipoca, rapadura, baiano, quiabo. Então, esses são exemplos de palavras de origem africana que vieram para o Brasil. E nesse outro, nós temos palavras de origem indígena, palavras indígenas que se incorporaram à língua portuguesa. Vocês vão perceber aí que tem muitos nomes de estados, cidades do Brasil. Olha só: Ceará, Goiás, Acre, Roraima, Mauá, Caruaru, Pará, Curitiba. Então, esses nomes de cidades, nomes de estados, vieram de origem das palavras indígenas, que foram incorporadas à nossa língua. Finalizando agora, eu trouxe esse mapa aqui, ó, para que vocês compreendam o resumo da minha explicação. O mapa do Brasil, e nós temos aí vários balãozinhos, né, com expressões próprias de cada região. Então, aqui no norte, nós temos curumim, no nordeste, oxente, no centro-oeste, véi, no sudeste, mano, e no sul, piá. Então, a mesma palavras diferentes para expressar o mesmo significado, que é o quê? Criança, meu jovem, né? Então, o que a gente compreende com isso, gente? Que o nosso país, nós temos que entender que nossa língua não é parada, nossa língua é viva. E que cada região usa uma variação diferente. E que nós temos que conhecer e respeitar. Tá bom? Bons estudos, até a próxima. Tchau!